Hoje o tema abordado será a crise do petróleo de 1973. Para contextualizá-los, apresentarei uma breve explicação sobre este momento da história. Descoberto no início do século XX, o petróleo passou a ser a principal fonte energética, gerando um progresso acelerado aos países que se industrializaram e formaram grandes potências econômicas. O Oriente Médio tornou-se, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o principal produtor de petróleo do mundo, o que levou à cobiça dos europeus, que dominaram a região por décadas, colonizando e explorando suas riquezas. Aos poucos, os países do Oriente Médio foram adquirindo a sua independência política, mas sem ter o controle de sua principal riqueza, que até 1970 tinha mais de 90% de sua produção petrolífera controlada por 7 companhias, as chamadas Sete Irmãs. Nas décadas de 1960 e 1970, a economia mundial dependia inteiramente do petróleo. Sem ele, não havia progresso. Neste contexto, durante a Conferência de Bagdá, foi criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Não só interesses econômicos moveram essa luta, mas principalmente políticos. O conflito entre árabes e israelenses, marcados pela Guerra dos 6 Dias, em 1967, e pela Guerra de Yom Kippur, em 1973, em que os árabes sofreram derrotas e duras humilhações, foi o principal fator que fez do petróleo uma arma econômica. Para pressionar os Estados Unidos e a Europa, que apoiavam Israel nos conflitos, os árabes uniram-se, reduzindo a produção do produto, forçando o aumento drástico no preço do barril, originando a maior crise do petróleo, que afetou a economia mundial, a crise de 1973. Eu sou Vanessa Blake e hoje teremos em nosso debate a presença de grandes teóricos. Gostaria de chamar à mesa Robert Keohane. Vladimir Lenin. Joseph Nye. Karl Marx. E Kenneth Waltz. Agora o caso será discutido pelos teóricos aqui presentes. Passo então a palavra para Karl Marx. Boa tarde a todos. Obrigado, professora Blake, pelo convite e por me permitir expor minha teoria a todos esses jovens cheios de vida. Veja bem, o que tenho a propor aqui é totalmente revolucionário. Meus amigos chamam de marxismo. Bem, eu, em minhas observações, constatei que a sociedade que nós conhecemos se vê presa a uma dependência material alarmante. Veja bem, essa supervalorização de produtos faz com que nos tornemos egoístas e competitivos, e é tudo isso que cria essa desigualdade no mundo. Essa diferenciação está presente no panorama das disputas de classes. Veja bem, desde os séculos passados há um opressor e um oprimido, um senhor e um serviçal, um burguês e seu exército de trabalhadores que, pobrezinhos, mal sabem a sua situação. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Estabeleceu-se uma situação de opressão contra esse grupo, que se encontra alienado quanto à realidade. Essas massas deveriam ser alertadas, deveriam tomar conhecimento da força que elas têm. Se soubessem de suas capacidades, uma nova situação seria alcançada. As revoluções são a locomotiva da história, e esse materialismo histórico está ligado aos acontecimentos políticos, sociais e intelectuais, como crises, revoluções e reformas, que ocorreram no passado e ainda vão acontecer e derrubar o próprio sistema em que se sustentam, visto que o capitalismo gera o seu próprio coveiro. Desta forma, tudo o que posso dizer é que, até agora, os filósofos se preocupavam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. Obrigado. E passo a palavra agora para Lenin. Boa tarde, professora Vanessa, teóricos e plateia. Bom, como já nos é de conhecimento, vou abordar a crise do petróleo que ocorreu em 73 e para isso eu vou utilizar a minha perspectiva teórica e também a conjuntura do mundo atual. Primeiramente, gostaria de formular uma crítica ao sistema capitalista que vigora nas nossas vidas. Quero focar, principalmente, as nações de uma forma geral.
A corrida frenética por recursos e o estabelecimento de verdadeiros cartéis pelas organizações existentes acabam gerando uma enorme disputa de interesses que acaba fazendo com que os privilegiados sejam apenas os seus componentes. Percebe-se, então, que os privilegiados são sempre os estados que compõem essas organizações, configurando até mesmo um ato criminoso. Nessa dada disputa de gigantes, quem perde são apenas os que não estão no mesmo patamar, ou seja, os trabalhadores. Na maior parte das vezes, tais trabalhadores são suprimidos pelos interesses estatais e, consequentemente, totalmente desprivilegiados e ainda mais desvalorizados. Mesmo com todas essas ressalvas, ainda considero que a culpa real de tudo isso provém dos países imperialistas, como os Estados Unidos e os membros da União Europeia, que são muito capitalistas, se é que pode-se dizer isso, e os mais dependentes do petróleo. O sistema capitalista que existe nos Estados Unidos, por exemplo, suprime os interesses de todos, menos o do Estado, fazendo com que os trabalhadores sejam cada vez menos valorizados e tornando o capital mais importante do que os próprios seres que compõem o sistema. Ou seja, supervaloriza o objeto e subvaloriza o ser. E agora o professor Waltz com a sua opinião. Por a minha teoria, o realismo estrutural, mas conhecido por muitos como o neorrealismo. Como proponho, a sobrevivência dentro da estrutura anárquica é o objetivo primordial de cada nação. O cenário internacional se apresenta anárquico e descentralizado, justificado pela ausência de um grande agente de autoridade global, sendo que o alcance do equilíbrio de poder decorre das ações racionais das grandes potências, tendo em vista o interesse prioritário de cada Estado em garantir a sua segurança. Pensando no tema abordado hoje, a crise do petróleo, podemos testar a minha teoria e mostrar como ela é fundamentada na razão. Os estados Venezuela, Arábia Saudita, Iraque, Irã e o Kuwait, buscando sua sobrevivência e desenvolvimento, criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como já mostrado no início do programa. Por estar em um sistema internacional anárquico, a cooperação desses estados na busca de seus objetivos mútuos não foi fácil. Criaram mecanismos que incentivaram a cooperação e o controle para o cumprimento dos acordos firmados entre os membros. Assim como os outros estados, Estados Unidos, Japão, Alemanha, entre outros, também buscaram uma alternativa para sobreviver à crise e voltar a se estabilizar. O que os difere é a capacidade que têm para alcançar isso. Os estados variam de tamanho, poder, forma e riqueza. A Europa e o Japão foram os que mais sofreram, sendo obrigados a racionar energia. Os Estados Unidos travaram o consumo e investiram em suas reservas. Foi só então que o mundo percebeu a dependência que tinham em relação ao petróleo e de quem eram os verdadeiros donos do petróleo, ou seja, os países que produziam e o exportavam. Os países árabes passaram a ter voz no cenário político internacional. A crise de 1973 pôs fim à fartura do petróleo, iniciando a consciência de que o ouro negro era finito e de que sua extinção é apenas uma questão de tempo. Boa noite, meu nome é Robert Kilhane e juntamente ao Dr. Joseph Nye apresentaremos outro ponto de vista sobre a crise do petróleo de 1973. Nossa explanação se apoia em nossa teoria da interdependência complexa. A teoria da interdependência baseia-se no fato de que todo sistema internacional se fundamenta em interconexões e fluxos internacionais, que podem ser tanto financeiros como de pessoas e informações. Esses fluxos são usualmente gerados e operados pelos mais diversos atores transnacionais. A crise do petróleo de 1973 retrata bem os pontos principais dessa teoria. Nela, podemos claramente notar a existência da interação e conexão entre os estados, tanto os produtores como os consumidores de petróleo, com os outros atores transnacionais, nesse caso representado pelas 7 Irmãs do Petróleo e pela OPEP. A interdependência pode ser definida como uma dependência mútua e que ocorre de forma assimétrica, fato que acaba por gerar uma situação de soma positiva, ou seja, um ator sempre ganhará e o outro sempre perderá. Esse era exatamente o cenário anterior e durante a crise do petróleo de 1973. A atuação das 7 Irmãs no interior dos países produtores de petróleo e suas exigências afetavam diretamente a sociedade desses países, causando o que denominamos sensibilidade por parte dos mesmos. Devido ao imenso controle que essas empresas representavam e a descoberta de que o petróleo não era um recurso renovável, os países produtores de petróleo decidem mudar suas políticas internas e externas para reagir a essa situação. Essa capacidade de mudança de políticas para responder a ameaças externas é o que consideramos vulnerabilidade.
Durante toda a crise do petróleo de 1973, podemos notar que existe vulnerabilidade e sensibilidade tanto entre os produtores de petróleo como entre os estados consumidores e dependentes desse recurso. Os países importantes, juntamente às 7 irmãs do petróleo, tentaram fortemente manter o controle sobre as fontes produtoras, mas sofreram intensamente e tiveram que adaptar-se ao novo mercado petrolífero criado pelos países produtores no pós-crise. O mecanismo utilizado pelos países para tentar diminuir o controle exercido pelas empresas transnacionais e pelas potências, e, consequentemente, sua vulnerabilidade e sensibilidade em relação aos mesmos, foi a criação de uma organização que tinha como objetivo estabelecer formas de proteção aos interesses em comum dos países produtores de petróleo. Pode-se notar nesse cenário que o poder transforma-se. O poder deixa de ser estipulado por força ou capacidade militar e passa a ser medido pelas capacidades dos atores em influenciar as ações e o sistema global para atingir seus objetivos. O poder realmente se dispõe como forma de negociação essa que tem propensão de alterar os regimes internacionais. No caso da crise de 1973, o que visou alterar foram as normas e padrões das relações entre exportadores e compradores de petróleo. Ou seja, o regime do petróleo, construído sobre normas, processos e conjuntos de regras, ainda manteve-se. Entretanto, as relações entre os atores obrigatoriamente tiveram de ser alteradas em conjunto devido às ligações que afetavam diretamente qualquer uma das partes. Estamos recebendo um telefonema. Um espectador que gostaria de fazer uma pergunta. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, meu nome é Ronaldo e falo de Brumado, no interior da Bahia. Eu gostaria de saber de Walt sobre a questão dos estados. Bem, sabemos que cada estado tentou resolver o problema da crise do petróleo de 1973 de um jeito diferente. Por exemplo, o Brasil começou a investir mais em fontes de energia alternativa. Mas enfim, o senhor não acha que seria mais fácil se houvesse uma cooperação, do tipo que os países se ajudassem mutuamente para resolver esse problema que até então fazia parte da realidade da maioria deles? Boa tarde, Ronaldo. Muito interessante. Então, a cooperação é algo que vai além do simples fato de se unir para resolver um determinado problema. Na verdade, nós, neorrealistas, acreditamos que para que haja cooperação é necessário uma prévia análise dos ganhos relativos que o Estado terá. Portanto, na cooperação deve haver um Estado hegemônico que se interesse por tal cooperação, para assim mantê-la. Não esquecendo, é claro, das capacidades de cada Estado, pois cada um responderá um jeito aos problemas que surgirem e tentarão resolvê-los de maneira que possam extrair o máximo de benefícios, seja cooperando, seja competindo com outras nações. Tudo bem, Ronaldo? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Bom, a presença de todos enriqueceu nosso debate pelas teorias e diferentes visões. Obrigada pelo esforço empregado por Max e Lenin para comparecerem. Agradeço também ao Walt, Nike e ao Heine. Foi um prazer recebê-los em nosso estúdio. Uma boa tarde a todos.